A pole era minha, mas ele chegou e brincou e fez a pole, um Porsche Carreira com decarrego, meu Deus do céu. Na hora que largou, eu tive a impressão que meu carro tinha quebrado. Não tinha arrancado. A diferença de... Né? Falei, mas eu vou pegar esse Marivaldo hoje, entendeu? E tinha um lugar que sumia, assim, sabe? Você não conseguia pelo espelho, eram tantas para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, e tinha um lugar assim que o carro decolava, e eu ali eu sumia. Então, quando largou, o Marivaldo foi embora, eu falei, eu vou ficar escondido aqui, né? Ele acho que falou, olha, já liquidei o assunto. E eu sabia o lugar que ele ia usar o freio. Sabia que metade da corrida ele já estava sem freio, eu estava com freio. Ah, não deu outra. Quando ele viu, eu estava na cola dele descendo. Só que tinha um lugar que era uma avenida, né? Uma mão da direita, uma mão da esquerda. Você passava da mão da direita para a esquerda. E tinha guia. Um Porsche Carreira, ele falou, não vou bater meu carro aqui, né? Eu falei, eu vou bater o meu. Eu vou bater o meu. Um lado do carro passou por cima da guia. E nós descemos. Quando chegou lá embaixo, cadê o freio do Marivaldo? Eu acho que foi a corrida mais, para mim, como piloto, mais emocionante da minha vida. E eu ganhei a corrida. Legal. Muito grandes histórias. Ô, Reginaldo, essas provas de rua, por exemplo, e no meu caso, me deu uma escola enorme para o futuro, entendeu? Porque quando você guia muito em rua, você tem que ser preciso, porque você não tem área de escape, você tem a calçada, ou o poste, ou o que for, entendeu? Então você tem que andar no limite máximo seu e do carro, logicamente, mas você tem que ser de uma precisão para você andar rápido, entendeu? Porque é milimétrico. E tanto me ajudou, depois as coisas voltam quando você começa a pensar, né? Eu fui para Monte Carlo e de Fórmula 3, pole position. Entendeu? Quer dizer, a facilidade que eu senti para guiar aquele carro em Mônaco foi uma coisa inacreditável. Você não teve vitória em Pô também? Certeza. Aí eu ganhei em Pô depois. Que é outro que chegou. E Mônaco também é rua, entendeu? Pô é muito mais apertado do que Mônaco. E mais perigoso. Então, por exemplo, essas provas eram, como você falou, a gente vinha naquelas esquinas, né? No nosso caso, do meu e do Bird, um pouco diferente do Marinho. O nosso carro, a tração era traseira, então o carro já saía uma traseira enorme, né? Então nós já punhamos o carro de lado antes de chegar naquela esquina e tinha que tirar uma tangência da frente do carro de uma calçada e a traseira do carro da outra calçada. Mas você vinha escorregando de lado a curva inteira, entendeu? Pé cravado, foi uma grande escola. Talento puro. Para o futuro. Nós vamos fazer um intervalo, eu queria lembrar, continuamos naquela de fazer justiça, então eu vou lembrando dos nomes aqui. Cacaio. Roberto Galucci, Maneco Cambacal, nosso amigo Maneco, que está até hoje aí, hoje é golfista. Pelo menos nas mesas de conversa de automobilismo. Christian Heinz. Eugênio Martins. E eu queria que vocês me ajudassem a lembrar o piloto do Cinca 88. Walter Ran Júnior. De Piracicaba. Perfeito, de Piracicaba. E o volante 13, como é que chamava o volante 13? O volante 13 era um DKV branco número 13. Arouca. Clodoaldo Arouca, né? Acho que era volante 13 porque ele não gostava do nome, provavelmente. Não, o pai dele Por escondido do pai. Nós todos descobrimos escondido do pai. O pai só ficava sabendo no dia que você se consagrava, porque por enquanto você não larga ninguém, ele não ficava sabendo. O volante 13 fez uma carreteira Vemag, que ele abaixou o teto, encurtou entre. Mas foi a Vemag que fez. Foi a Vemag que fez para ele. A Vemag fez para... Nós tivemos a Vemag. E depois acabou na mão dele. É isso. Exatamente. Foi o melhor carro daquela época. Disparado. Nós vamos ter que fazer um pit stop rapidinho, depois nós voltamos com essas maravilhosas histórias dessa velha guarda do automobilismo.
está de volta ao Linha de Chegada com esse programa maravilhoso que a gente está tendo hoje aqui, exibindo histórias do automobilismo que jamais foram contadas. E quem sabe até um dia num livro, né, Bird? Você já falou isso comigo, nós temos essa ideia. Está faltando é tempo. Tem que ser levado em frente. Nós vamos levar adiante esse projeto. Eu quero falar do Ilcinho e mostrar umas imagens do Ilcinho. Ele falou de quanto esse início do automobilismo, correr em rua, de quanto isso foi útil para ele quando passou a correr na Europa, de Fórmula 3 e depois de Fórmula 1 em Monte Carlo. Queria mostrar imagens do Ilcinho de Fórmula 1. Aí com o Emerson. Aí o Wilson no Copersuca. Esse era o 04? Esse era o 4. Esse já foi o carro mais novo da equipe. E na Fórmula 1, em Monte Carlo, estava de Brabham em terceiro, né? Terceiro, me lembro. Foi numa prova que o Jack Stewart venceu, o Emerson chegou em segundo e eu em terceiro chegaria. E o carro parou na última volta por uma mancada do catch tank. Falta de não pescou aquele finalzinho de combustível. Na metade da última volta, quando eu contornei a piscina, o carro parou. Me lembro muito disso, Wilson. Eu estava ao lado do Bernie Eccles, que era o seu chefe de equipe, e ele elogiando você e elogiando nessa corrida o Sever. Fez uma corrida excepcional. Não me lembro até em que lugar ele chegou, mas foi... Eu acho que ele acabou pegando o seu lugar, talvez. Depois quem estava atrás de mim era o Ronnie Peterson e o Severo atrás dele. Então foi isso. Agora, tem uma fase também que eu gostaria que o Wilson falasse, que foi sobre o Willis Gavia. Aquele Fórmula 3 feito pelo Greco para correr uma temporada na Argentina contra os Brabham. Eram os Tecno também, não eram? Isso, Brabham, Tecno e Lola. E Lola. E nesta Lola tinha o que o Bird mencionou, aquele Eric Offenstad. Eric Offenstad, ele estava lá na Veio o Charles Argentina. Christian Stewart, que depois parou, virou manager lá. E aí um super acontecimento interessante. O carro foi construído aqui pela Willys, né? Mas era um motor Renault nosso, então o carro não andava muito. E nós fomos para a primeira prova em Buenos Aires, e Buenos Aires tem bastante reta, então eu não conseguia andar com os outros. Estava andando 8º, 10º, por aí. Só fazendo um intervalozinho, porque você está falando de outra época, aí nós estamos mostrando o Copersuca restaurado. Fórmula 1 é isso, o primeiro. O primeiro, agora já 01, agora já pronto. Joias. O carro ficou continua a sua história. Magnífico. Bom, aí voltando, aí na próxima prova era, porque nós fomos para fazer 4 provas, a próxima seria Rosário, dentro de um parque. Aí de novo voltaram as corridas de rua aqui do Brasil. Eu larguei em segundo. Estava ganhando a prova, aí tive uma pane elétrica e quebrei. Exatamente disso que eu estava querendo falar. E aí até o pessoal da Europa, mas como é possível, Tandão? Aí voltou de novo o circuito de rua, né? Então eu conseguia ter uma vantagem, como? Foi Mar del Plata? Rosário. Rosário, mas não teve uma outra? Rosário, não, aí depois a outra também foi em Mar del Plata, né? A penúltima e a última voltamos a Buenos Aires. Mas sempre quando ia para a rua tinha uma vantagem enorme, né? Só para vocês terem uma ideia, um dia nós corremos de Renault, Gordini, 6 horas de Curitiba, chovendo, às 6 horas no calçamento. Com trilho de bonde. Com trilho de bonde para você atravessar. Era fácil? Era fácil? Juntos, né? Nós dois. Ganhamos. Ganhamos, não vou te contar. Para chegar já foi uma sorte. A corrida. Agora, vocês imaginam, você ganhar um carro na garoa, na chuva, no calçamento. Paralelepípedo. Não, o que aquilo vinha de lado era uma coisa... Só vinha de lado. Só vinha de lado. Nossa. Agora, o Wilson falou de Gordini, só queria mostrar. Isso aqui é uma compilação feita pelo Jorge Eletri, que era exatamente o chefe da equipe, foi o chefe da equipe Vemag e trabalhou com esses carros há muito tempo. Aqui uma fita em que mostra 135 recordes mundiais obtidos pelo Gordini. Você vê que um pouco da história
está aqui registrada nessa Outra fase também, que seria muito bom eles falarem, seria a fase de elpinar. Né? Era uma época que o automobilismo sul-americano era mais integrado, né? E só davam vocês lá, né? Correndo contra carros fortíssimos também. Dei sorte lá. Dei sorte lá. Deu sorte? Porque nós chegamos lá... Eles chamam isso de sorte. Não, porque nós chegamos lá, estava inclusive o Horácio Stevens, que é o chefão lá da ICA, Renault Argentina. Então, o pessoal da fábrica da Argentina, da Fiat, ele tinha lá um Morris, mini Morris Cooper, do Vitor Polier, que era o terror lá. E tinha até um Lotus Elan. E nós chegamos com as berlinetes e descemos no aeroporto, que tinha gente cantando greco para guiar os nossos carros, né? Viu nós com aquela cara de moleque, achou que o banco estava vago, né? E nós conseguimos fazer uma corrida meio suicida lá, porque a berlinete andava de lado, aquele circuito era muito misto, e conseguimos ganhar a corrida lá. Foi muito importante, foi muito expressivo, foi muito reconhecido. O Horácio Stevens, que era um formador de opinião naquela época, ele se manifestou muito, ficou muito impressionado. Ô Marinho, como é que fazia? Porque era multimarcas total, né? Tinha lá os Carmanguias, tinha, teve uma época, além da Vemag, depois usou chegou a usar até Fissori. Eventualmente. Até os carros Fissori. Agora, teve o Fórmula Júnior também. Marinho também guiou o monoposto aqui na época do Fórmula até antes do monoposto. Depois tinha a DKV, dos da Vemag. Como é que vocês equilibravam isso? Quer dizer, o equilíbrio, você até de certa forma já falou, né? Você pegava um carro tecnologicamente mais avançado, mas com o freio que o mais leve permitia, tudo mais. Ou seja, era na base mesmo do talento, né, que você equilibrava as corridas. A gente é suspeito, né, porque está aqui o Wilson, o Bird foi meu companheiro da Vemag, sofri muito com ele, na mão do Bird, né. E eu na mão dele. Só que ele um dia me botou dentro do carro e chegou no meio do retão, ele deu a todo vapor 2,360 comigo, né? O carro, na realidade... Ele nem te avisou que ia fazer? Não avisou nada. Mas não tem problema. Perdoa. Os carreteiras, por exemplo... A verdade é o seguinte, né? Nós fomos a primeira fábrica no Brasil a ter uma equipe de fábrica, no qual tivemos até o Christian Reis como piloto, o Ciro, né? Turma de peso. E aquele mesmo espírito que tinha na Willis, era um contra o outro. Põe o carro mula lá, meu filho, quem virou, virou, quem não virou, virasse. Então era um jogo bruto. E na realidade, nós não tínhamos outra solução, nós tínhamos um DKV 3 cilindros, 1000 cilindradas. Tirando 110 cavalos. Tínhamos que correr contra o Wilson, o Bird, depois que me abandonou. Luizinho. Luiz Pereira. Luiz Pereira Bueno. Aliás, diga-se de passagem. Luizinho, fantástico. Que guiava. Diga-se de passagem. Eu quero, essa ideia nossa de trazer vocês, eu quero continuar isso, contando essas histórias. Luizinho, que é um grande contador de história, Anísio Campos. Anísio Campos é a enciclopédia. Né? Foi piloto da Simca, depois... Bob Sharp, conhece muito. O Balder tem uma memória mais prodigiosa. A gente promete opinião, isso. É do Jean Balder. Promete uma série. Uma série que então, conte a história do automóvel. Muito difícil você, por exemplo, contar como é que nós... Afinal de história, tinha que fazer, tinha que ser feito. E a gente fez o melhor que pôde. Eu acho que é tudo diferente. Por exemplo, eu estava até comentando como é que nós vamos, em 2004, falar sobre o que foi em 1960. Né? O automóvel era totalmente diferente. Por exemplo, você já largava sabendo que a embreagem quebrava, que o câmbio quebrava, que o rolamento quebrava, que a roda quebrava. Quebrava tudo, ele falou uma lâmpada, né? Não falou? Porque era um copo de era cristal. tão delicado que parecia uma Então não era só você guiar. Você tinha que poupar, você tinha que uma série de coisas assim. Eu tive uma felicidade muito grande de conhecer o Fangio. E tive uma certa proximidade com ele assim. Eu fiquei muito orgulhoso, inclusive. E eu fiz uma pergunta para ele. Falei, como é que é o negócio?
Ele falou o seguinte, porque naquela época você tem que se preocupar mais com a mecânica. Não é como hoje, por exemplo, hoje o freio não acaba. Tá certo? A embreagem não arrebenta. O câmbio, o freio tem tudo um controle, tudo, mudou tudo. Ele disse o seguinte, olha, quando um circuito exige muito freio, você não usa muito freio, usa outra coisa, usa o motor, joga de lado, faz o que você quiser. Quando exige muito motor, inverte, você entende? Eu acho que se eu tive algum sucesso, tá? Os aconselhamentos do Fangio e de um grande, o maior de todos, na minha opinião, que foi quem abriu o caminho também para nós todos, que é o falecido Chico Landi, tive orgulho de ser amigo particular dele, aprendi muito com ele também. E a gente aprendeu muito na escola da vida, ali na necessidade, né? Porque quando você não tem, você tem que fazer de conta que tem, né? Então, agora o Marinho... Dinheiro não existe. Só não, o Beard, que foi o primeiro companheiro. A única coisa que boa dava que ele me as fez... vaquetadas lá. O dia que eu consegui um carro para nós dois de Nossa. frota, ele dizia para mim, não faz isso, nós vamos perder essa perder o boca. lugar. Você me Fica contou essa quieto. história uma vez. Você exigiu da Vemag que vocês dois tivessem um carro, pelo menos, um carro cedido porque para... a Vemag naquela época, complementando isso que o Marinho está falando, ela tinha uma equipe competentíssima. E ele era o maior acertador que eu conheci na minha vida. O carro particular do Marinho antecipava tudo que ia para o carro de corrida, entendeu? E naquela época, nós tínhamos a Vemag, era a única fábrica que estava usando, foi a primeira fábrica que usou corrida de automóvel como promoção de venda, né? E a primeira fábrica que formou uma equipe e convidou pilotos por preferência, por competência, tá? Então, naquela época existia o programa... Uma parte. Uma parte. Rapidamente, naquela época nós tínhamos equipe oficial da fábrica, Willys, EKV e Cinca. Eram 3 fábricas oficialmente na pista. E isso não existe mais hoje em dia, né? Mas nessa época só tínhamos nós. Foi logo no começo. Eu estou falando antes de você correr. Você lembra? Depois eu quero contar aquela história tua, da primeira corrida tua, que acho que nem o Marinho sabe, ele vai ficar sabendo agora, ele vai querer me bater. Ele vai ficar triste agora. Então vamos voltar. Voltar outra para contar em seguida. Ele falou o seguinte, ele falou, como é que é? Então naquela época a Vemag ela fazia propaganda no jornal da Eldorado. Quem era o locutor do jornal do Eldorado era o Boris Casoy. Então, a Vemag patrocinava o jornal da Eldorado, que era um jornal de maior credibilidade. E tinha aquela música característica da Eldorado, e lá falava que em Araraquara, a DKV ganhou mais uma vez, e bis de Marinho, e toda vez, e nosso nome todo dia, molecada, pô, aquilo era uma glória, né? Aquilo era uma glória. Aí eu me toquei que estavam usando nós estávamos interessantes, né? Aí um dia eu cheguei para o nosso diretor, papai lá, o Bilic, e falei, pô, seu Bilic, tem tanto carro de frota aqui na Vemag, por que o senhor não descola um carro para mim, para o Marinho? Poxa, seria bom para vocês e muito melhor para nós, pô. Seria uma coisa bacana e tal. Ele falou, isso não posso, não sei o quê. E esse aqui falou para mim, você tá maluco? Nós vamos acabar de perder essa boca aqui, não sei o quê. Depois de 15 dias, o presidente da Vemag convidou a imprensa e deu um carro para cada um de frota, para a gente usar. Um carro que tinha tudo que tinha de corrida. Agora, se vocês quiserem, eu conto uma história do Wilson. Vamos lá. O Marinho vai me bater, vocês seguram ele. Tá. O Wilson, quando tirou carta... 18 anos, exatamente. Ele tirou carta. Anos, tinha uma Vemaguetinha verde, que você guiava sem carta. Isso. Tá? E você tirou carta. Isso. Então, tirou carta, ele arrumou um amigo dele lá, um rapaz chamado Zé Rodrigues, que era um engenheiro. Luiz tinha um Rodrigues. DKV cor de abóbora, vermelho, qualquer Isso. coisa assim. Conseguiu um motor de corrida com o Reis, o falecido Reis. Tony Manuel da Silva Reis. Manuel da Silva Reis, Tony Manuel, isso mesmo. E você vai cair duro agora. Ele, eu não sei como... Eu já sabia.
o que você vai falar. Eu já sabia que você tinha o carro. Não, eu tinha um carro da Vemag, Então, de frota. com componentes de corrida. O nosso carro de frota tinha Isso. tudo que a Vemag tinha desenvolvido em competição. Em competição. Então nós tínhamos suspensão com festimola, amortecedor, barra estabilizadora, câmbio com relação de marcha diferenciada. O nosso carro era o carro de corrida que nós andávamos na rua, com o motor mais manso. Isso. Entendeu? Eu não sei como que o Ilcinho teve a ideia, teve a coragem de me pegar um dia e começar a me convencer que eu tinha que dar aquele carro para ele desmontar. Imagina vocês, era todo o trabalho da Vemag ali. Não, porque você me dá esse carro para mim, que eu vou pôr tudo no meu carro de corrida, que eu vou correr mil quilômetros de Brasília. De Brasília, isso mesmo. Nossa senhora, olha, eu falei, mas você tá louco, eu vou pra rua, rapaz. Você tá maluco que você vai mexer nesse carro? Esse carro aí, todo mundo tem ciúme de tudo que tá aí. Imagina. Mas olha, esse cara me deixou, acho que uma semana sem comer, sem dormir. Eu não aguentava mais, entendeu? Aí eu cheguei e falei, bom, eu desisto, pô. Eu desisti. Ele morava na Avenida Rebouças, o Barão tinha uma casa na Avenida Rebouças, quase a esquina da Iguatemi. Putz, esse cara me convenceu, Marinho. Eu levei o Jorge Letter, agora deve estar pulando na cadeira dele. Entendeu? Ele me convenceu, nós levamos esse carro para o fundo da casa dele. Ele desmontou esse carro inteirinho e pôs tudo no carro que ele foi para Brasília. Agora, eu hoje estou desculpado, porque já faz 40 anos. Já tá, passou. E a figura ganhou os Eu ganhei a corrida então, com aqueles na verdade, componentes. dentro de todo esse pecado, eu fiz, Teve o eu resultado. fiz um bem para a Vemag. Teve o resultado. E isso foi o início da Agora carreira eu sei que do o Jorge Ilcinho. vai pensar de tudo isso. Sabe onde eu pensei que fosse terminar a sua história? Que você chegasse e falasse, Ilcinho, o meu eu não posso. Agora o do Marinho, A gente arranja. eu achei que fosse isso. Mas o Marinho tinha um ciúme daquilo lá que, nossa, não tinha nem condição de conversar esse assunto Mas com o era Marinho. monumental, sem dúvida. Vamos lá, próxima história, Marinho. Lembra de uma história? O Wilson. Em Brasília, eu venci essa prova de DKV. Alguns anos depois, nós fomos para lá com os carmanguias Porsche da Acon, né? Então, num desses carros, se ia eu e o Pati. O 7, então, o 7. Isso, é. E aí nós saímos, a corrida começava em Brasília, também rua, não era autódromo. Largava à meia-noite, chegava ao meio-dia de domingo, na rodoviária, passava por dentro da rodoviária. Chegou no sábado de manhã, na classificação, eu fui classificar o carro, eu era um pouco mais rápido que os outros, e, bom, aí deixamos o carro pronto para fazer a classificação, saí, dei uma volta, fiz a pole, e abri a segunda volta. Quando eu abri a segunda volta, você descia uma reta para a rodoviária, entrava numa ruazinha em frente ao Hotel Nacional. Isso, isso. Aí fazia aquele trevo e aí por baixo da rodoviária. Quando eu fui entrar naquela curva, eu falei, bom, tem que virar um pouquinho mais rápido do que eu já tinha feito um tempo, que já era um tempo excepcionalmente bom. Mas eu me lembro que eu pus o carmanguia de lado para não perder a mania. Errei feio, como poucas vezes eu errei tanto assim. Eu sei que eu subi na calçada, peguei um poste aqui no meu ombro, dividi o carmanguia em duas partes, mas dividiu. Eu fiquei parado no banco, o carro parou, aquele estrondo medonho, eu falei, nossa senhora, eu não sabia onde eu bati, né? Depois que eu fui ver que era o poste. Quando eu olhei para trás, o carmanguia não tinha nada para trás, eu estava sentado no chão, quase que no chão. Bom, dividi o carro ao meio. Aí o Paulo Goulart, né? Que era o dono da equipe da Dacon, ele falou o que ia acontecer. Eu falei, dividi o carro ao meio. Aí o Pati veio e falou, você está brincando, você está louco.
porque naquela época você voltava a pé até o box, não tinha imagens no box, você não tinha nada, né? Eu falei, não, está dividido na porta do Hotel Nacional. Você está louco? Nós somos pole, está tudo em ordem. Eu falei, não, só se a gente conseguir outro carro, porque aquele Não existe mais. impossível, ele não existe o carro. Bom, aí nós fomos lá, na hora que os dois olharam, o Paulo olhou e o Pátio olhou, eu falei, nossa senhora, é impossível. Bom, aí o Paulo falou, vamos correr rápido. Aí corremos na concessionária Volkswagen, e em Brasília tinha um Carmanguia zero. A mecânica, por sorte, câmbio e motor estava inteiro, né? E aí levamos o carro dividido ao meio para lá, ele pegou um carro da loja zero,